Hoje a gente vai fazer o exercício da página 12, dos números ordinais. Não tem muita diferença do português para o espanhol, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Eu havia falado para vocês que os numerais primeiro e terceiro em espanhol, eles têm uma exceção. Então, quando eles estão diante de um substantivo masculino, eles pedem a letra O. Primeiro dia, terceiro hombre, primeiro lugar. Então, sempre que estiver diante de um substantivo masculino no singular, vai perder a letra O, tá bom? Os outros numerais, ordinais, não tem muita diferença aí do português para o espanhol, tá bom? Aqui também tem uma explicaçãozinha no quadradinho da página 12 a respeito desses números, né? Então, expressa a ideia de ordem, por isso tem esse nome de ordinal. Então, primeiro lugar, que foi o exemplo que eu dei para vocês do numeral primeiro, né? Quinto país mais rico do mundo, terceiro mês del año e etc. Então, os ordinais se usam muito pouco depois do numeral décimo. Não costuma se dizer 11º, 12º, 13º. Existe, se usa, mas não é tão usual, tá bom? Espera que o Alan tá entrando. Vou anotar aqui o nome dele. Deixa o Alan entrar e a gente continua. Que aí todo mundo pega a explicação junto. Traz o celular para a mãe. Parabéns. Deixa eu ver, ainda não, gente. Vamos, Alan. Ô, Laurinha, olha lá. Oi. Oi. Escuta aqui. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Laurinha, tudo bem? Sim. Sim. O que você estava assistindo? Vídeo? Estava assistindo Mônica Toy Toy? Mônica Toy Toy. E quem mais? Galinha Pintadinha? Sim. Sim. Bom dia, Pro. Oi, tudo bem, Alan? Bom dia. Boa atraso. Boa atraso de 10 horas. Eu comentei aqui que você é o primeiro a entrar. Falei, cadê o Alan, gente? O que aconteceu? O PC tá ruim pra caramba. Foi mal. Também, tá bom dia. Vem cá, a vovó quer dar bom dia pra você. Vai, fala. Buenos dias. Oi, Valentina, tudo bem? Buenos dias. Oi, vovó. Oi. Vai lá, para sua aula. Está em aula ainda, hein? Nossa, seus filhos são muito sociáveis. Com certeza. Eu não era assim quando era pequena. Eu Não, era minha mãe- mal-humorada. Saco mesmo? pra falar com as pessoas. Nossa, era o diabo quando pequeno. Olha, Nossa. eu também nunca fui uma criança de falar, de me socializar com as pessoas, né? E aí, depois que eu comecei a dar aula, pra vocês terem uma ideia, né? Já tinha quase 40 anos. É que eu comecei não tem jeito, né? Você tem que falar com as pessoas, você tem que gesticular. Então, aí eu passei a ser uma pessoa que chega, que fala, que cumprimenta, tal. Mesmo assim, se é um lugar em que eu não conheço muita gente, eu fico na minha, não sou de chegar, oi, tudo bem então, meu nome é Cláudia, de onde você é, qual é o seu nome? Não sou muito assim, mas a Valentina, Jesus, ela, olha, fala, filha, para de falar, pelo amor de Deus. E a Laura segue o mesmo caminho. Mas A gente é mais do cantinho e ficar comendo, né, Pro? Isso mesmo. Fica Também ali, chamar o pega, povo que na sua vida, cai fora. pega uma Ficar perto do mesinha ali, salgadinho ó. lá. Isso, ali no cantinho, ninguém tá te vendo, tá ali de boa, só provando tudo. Ai, amores, é isso aí. As meninas aqui são bem falantes.
É bom porque a casa está Parabéns, sempre viu? agitada, né? Obrigada. Queridos, então, Alan, a gente está aqui na página 12. Eu estava explicando para o pessoal sobre os numerais ordinais, tá bom? Então, nós tínhamos visto também na última aula sobre o numeral primeiro e terceiro, que diante de um substantivo masculino no singular, perde a letra O. Vocês têm aí alguns exemplos, a gente estava lendo, né? Então, nós temos lá primeiro lugar, quinto país, terceiro mês e assim por diante. E eu estava falando para a sala, está escrito na apostilinha de vocês, tá? Que os numerais 11º, 12º não é tão usual em espanhol. Então, eu moro no 11º piso, por exemplo, né? A gente sempre fala assim em português. Em espanhol em vez de falar 11º, no piso número 11, piso número 12 e assim por diante. Então, se usa muito mais dessa maneira, tá bom? Do que na ordem, né? Como em português, tá bom? E nós temos aí uma listinha, então, dos numerais escritos, né? Os ordinais, que eles podem ser tanto masculino quanto feminino. Então, primeiro ou primeira, segundo ou segunda, então tudo depende do que vem depois dele, se é uma palavra no masculino ou no feminino, para ele concordar, tá bom? E nós temos a lista aí, gente, não tem muito segredo. Só lembrar desses que eu falei para vocês, do primeiro e do terceiro, que é assim a letra I, né? E que depois do 10º, 11º, 12º, 13º, em espanhol não é tão usual esta maneira, tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Pro. Tá bom. Passagem rapidinho só para a gente rever aí os numerais. Gênero. Aí sim a gente tem umas regrinhas a mais. Então, quando nós temos palavras que elas são classificadas como masculinas ou femininas em espanhol, tá bom? Então, nós temos na página seguinte, né, na 13, a explicação de quando que eu uso um ou outro, né, outra classificação. Então, para os masculinos, quando termina com a letra O, como em português também, né, perro, gato, huevo, ovo, a grande maioria das palavras serão masculinas. As exceções aí, gente, foto, rádio e moto. Então, la moto, la rádio e la foto. Essas três são exceções. Existem outras, né? Talvez apareça aqui em algum exercício que vamos fazer a seguir, mas por enquanto essas aí só para vocês saberem que existe também as exceções, né? As palavras terminadas com or, amor, dolor, actor, condor. Então, todas essas palavras normalmente são masculinas e as exceções, coliflor, flor, né, porque deriva de coliflor, ou coliflor deriva de flor, não sei qual que vem primeiro, mas é uma junção aí. E labor, labor vem de trabalho, tá bom? Então, essas palavrinhas são exceções também. Agora essas aqui são as palavras que em espanhol elas são escritas com agem. Garagem, paisagem, reciclagem, todas as que forem com agem em português, em espanhol será arre e será masculina, tá? Então, todas as palavrinhas aí que forem escritas com agem em português, em espanhol serão masculinas e é escrita com J, né? Um pouquinho diferente a escrita delas, tá? E Ana, pra gente é em português, feminina, né, Pro? Tipo, a palavra? mensagem, a reciclagem. Sim, exatamente. A reciclagem, a paisagem, em português ela é feminina, só que em espanhol será o inverso, masculina. Bem lembrado. Palavras terminadas com ma. Clima, idioma, tema, dilema, Ipanema, não sei. Mas aqui no caso elas serão masculinas com as exceções, né? Crema, iema, que vem de gema, tá bom? E cama. Então, essas palavrinhas aí, apesar de estar com ma, ela também termina com a letra A, né? Que é o caso das palavras femininas que nós vamos ver logo abaixo, tá bom? E aqui nós temos uma sequência, an sem acento, an com acento e on. Então, normalmente elas são masculinas, né? Clã,
flam, pam, alemã, catalã, volcão, avião, caminhão, coração. Então, essas palavrinhas com essa terminação, essas 3 terminações aí, elas serão masculinas em espanhol, tá bom? Agora, feminina, nós temos também uma lista. Nós vimos que as masculinas terminadas com O e as femininas, então, serão terminadas com a letra A, né? La casa, la deuda, la filha, ou seja, a casa, a dívida, a cadeira, né? As exceções são as palavras dia, mapa, planeta e vai aparecer mais palavrinhas também que são exceções aí, tá? Das palavras femininas. Mais uma listinha. Essa parte aqui das palavras masculinas e femininas tem vários exemplos e exceções também, né, gente? Confunde bastante. Na prova que nós vamos fazer, a gente já fez a diagnóstica, nós vamos fazer a bimestral. Eu vou colocar somente a regra, tá? Eu não vou usar as exceções, já para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, quando vocês forem estudar, estudem só pela regra. Então, por exemplo, TAD é dade, TAD e TUD. Então, eu só vou colocar essas palavrinhas que fazem parte da regra, como ciudad, comunidad e edad. Então, o que eu penso em fazer? Por exemplo, a palavra edad é masculina ou feminina? E aí vocês vão classificá-la, tá bom? De acordo com a regra. Amistad, facultad, libertad, actitud, juventud, virtud, solicitud, né? Então, todas essas palavrinhas aí são femininas em espanhol. Outra coisa, nós vimos que as palavras terminadas em agem em português, elas são femininas, né? A paisagem, a garagem, e em espanhol é o contrário, né? Aqui são as palavras terminadas com umbre, la costumbre, la legumbre, tá? O costume, o legume em português, só que em espanhol serão femininas. Então, também é a mesma coisinha do que a gente tinha visto lá do masculino, né? As palavras terminadas com agem. Aqui a gente tem as palavras com umbre. Segue essa mesma regrinha, tá bom? Aí vocês estão vendo que não tem nenhuma exceção, né? São só os exemplos de palavras. Então, nesse caso, as palavrinhas todas seguem a mesma regra, tá? Com es, acidez, lucidez, inês, são as palavrinhas que elas são classificadas como femininas. E as exceções é pez, que vem de peixe, arredrez, que vem de xadrez, e juez, que é de juiz, tá? Então, essas palavrinhas aí são as exceções para a regra. E por último, finalmente, né, o sion com C ou com S. Atenção, educação, nação, confissão, expressão, revisão e etc. Então, ó, atenção, educação, nação, confissão, expressão, revisão. Então, essas palavrinhas em português são os nossos que são escritas com C cedilha, né? São. E aí, em espanhol, como não existe o cedilha, a gente troca aí pela letra C ou pela letra S, né? E fica ion no final. Então, as palavrinhas terminadas com ion, né? Elas serão classificadas aqui como femininas, tá bom? Então, pensando também em português e em espanhol, dá para lembrar bem qual que é a regrinha do caso do sion aí. Tá bom, gente? Tá bom, Pro. É claro que a vida de vocês já está difícil, mas a gente pode piorar, né? Sempre digo que a gente pode piorar. Além de todas essas exceções, nós temos algumas palavras que elas são classificadas em espanhol da mesma maneira. Como que eu sei se é masculino ou feminino? Apenas pelo artigo que vem antes dela. Então, a palavra periodista, por exemplo, né? El periodista, que é jornalista, e la periodista. Então, eu só sei se é masculino ou feminino pelo artigo que eu colocar antes da palavra, tá bom? A pianista, então as palavras terminadas em ista, né? Deixa eu ver, dentista, la dentista, el dentista. Também, E jornalista, tá bom? Pro? É que jornalista é periodista. Ah, é.
É a tradução, é. Então, seria isso. Dentista é igual em português e em espanhol, então serve como exemplo para cá também. E as palavras terminadas em NTE, por exemplo, cantante, que é de cantor, né? El cantante, la cantante. Estudiante, el estudiante, la estudiante. Falante, né? Ele é falante, el hablante e la hablante, sendo homem ou mulher, tá bom? E assim, mundo afora. E a palavra de juiz, né? Nós temos duas formas aí para o substantivo masculino, que é juez. A gente pode usar jueza no feminino ou la juez. Então, no caso da palavra juiz, quando nós passamos para o feminino, nós temos duas formas. Lembrando, gente, não vou pedir as exceções para vocês. Mesmo essas que estão aqui embaixo, tá bom? A Pro não vai pedir agora. Vamos deixar para um outro momento, que a gente tiver, assim, com essas palavrinhas mais na nossa mente, que não tiver tanta exceção para vocês lembrarem. Combinado? Tá bom. Então, nós temos um exercício aqui. Vocês têm várias palavrinhas, teorema, olor, biar, redama, e vocês vão classificá-las em masculino e feminino. Eu já fiz a minha e eu vi que a nossa apostila está errada. Por quê? No feminino sobrou 2 espaços. E no masculino passou 2 espacinhos. Então, eu escrevi abaixo do quadradinho. Vou até conferir para ver se eu não escrevi nada errado, né? Se eu não classifiquei errado. Eu conferi e deu certinho, tá? Mas aí, na hora da correção, a gente vai recapitulando as palavrinhas. Então, vocês vão classificá-las entre masculino e feminino. Lembrando que o masculino vai sobrar espaço e no feminino vocês vão ter que escrever abaixo do espacinho aí. Tá bom, meninas e meninos? Tá bom, pronto. Então, vou pausar um pouquinho. Pode ser feminino e masculino, né? Porque, tipo, se for feminino é a rádio gravadora e se for masculino é tipo rádio de carro. Pode ser isso, o objeto, né? Pode ser o objeto em si, ou rádio, ou o que transmite as informações, a rádio. Exatamente. Em espanhol, preciso ver se tem. Eu acredito que não, porque senão eles teriam colocado aqui. Tanto o feminino quanto o masculino, né? Que nós temos as exceções abaixo. Eles falam que pode ser os 2 casos. Por exemplo, a palavra juiz. Então, se não foi colocado aqui na nossa apostila, é porque só tem essa classificação mesmo. La rádio, tanto objeto quanto a forma de se comunicar, né? De transmitir aí as informações. Bem lembrado, eu não estava associando a palavra em espanhol em português, que tem essa classificação diferente. Verdade, muito bem. Então, queridos, fizemos a correção aqui das palavras no masculino e no feminino. Para finalizar aqui a aula de hoje, nós só temos, então, os nomes de algumas peças de roupa e acessórios, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, para as meninas. Então, aqui na página 13, nós temos masculino, que é uma quantidade menor, né? Porque homem normalmente tem uma quantidade menor de roupa mesmo que se usa. Bermuda, calça, camisa. Pronto. Tênis, sandália, bem tranquilo. Agora, mulher, Jesus. É infinito, né? É muita coisa. Então, olha lá, calça jeans, pantalão vaqueiro, tá? Então, só pantalão, como nós podemos ver aqui no 2, é calça. Calça de sarja, por exemplo, uma calça social, pantalão. Mas quando for jeans, aí tem essa classificação como pantalão vaqueiro. Bermuda, vocês podem ver a bermuda aqui, né? Pantalão curto. Por quê? Nós temos a bermuda, como vocês podem ver, está na altura do joelho. Quando é mais curto, que nós chamamos de shorts em português, em espanhol é pantalão curto. A camisa, que é aquela que a gente usa como social, né? Os homens utilizam para ir trabalhar, por exemplo, ou para alguma festa. E a camiseta ou remera, camiseta é essa do dia a dia. Remera é mais a regata, tá? A imagem aqui não está muito de acordo, não. A remera é mais regata, como tem aí escrito também, camiseta de tirantes. Mas deixem assim, tá bom? Calzoncilhos, que são as cuecas, e as meias calcetines ou médias. Então, dos homens é bem tranquilo, né? Na outra página, a gente tem das mulheres.
Como tá acabando o nosso Zoom, provavelmente no meio da minha fala aqui vai cair, então não adianta a gente continuar. Amanhã nós temos aula, então nós voltamos aqui nos acessórios, nas roupas, e nós vamos lê-las então por um, tá bom? Tá bom. Amores,